Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, pela minha vida. Eu quero ser grato ao Senhor por você que ora por mim, que ora pelo meu ministério. Que Deus te abençoe. No livro de Números, o capítulo 13, o verso 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuímo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O versículo 5 do 14 diz assim: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoni, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos lá dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais, o Senhor é conosco, não temais. Glória a Deus. Então disse a toda a congregação que o apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocarás este povo? Até quando me não crerão? Por todos os sinais que fiz no meio deles. Louvado seja Deus. Eu estou com uma grande alegria no meu coração, porque o Senhor, no meio das lutas, tem nos revelado a sua palavra. E o tema nesta manhã é: o teu comportamento vai te levar ao lugar da tua vitória. Por que nós mudamos de comportamentos diante de algumas adversidades? Não é as lutas que vai mudar o meu comportamento, mas é o meu comportamento que vai mudar as lutas. É como eu me comporto diante de situações desafiadoras. Somos humanos, sim, temos medos. Há um ano atrás eu estava nesse quarto, trancado durante 6 dias, e eu pensei que eu não ia suportar. Eu pensei que eu ia morrer. Mas o meu comportamento diante dessa situação, eu aprendi uma coisa: um dia de cada vez. Mas o meu comportamento estava em oração, em consagração, em leitura da palavra de Deus aqui nesse quarto há um ano atrás. O meu comportamento diante do Deus Todo-Poderoso, ele não mudou. Por quê? Porque eu já li em Provérbio que se mostrarem os frouxos, no dia da angústia, a minha força vai ser pequena. Então não posso me mostrar frouxo no dia da angústia. Eu sou muito chorão, mas a certeza da minha salvação, a confiança no Deus Todo-Poderoso, ela nunca foi abalada. E aqui você observa 12 homens com o mesmo propósito de visitar a terra, de ver a terra. E a pergunta que eles fazem é que Deus não está mais cuidando deles. Porque quando eles vão espiar a terra que volta, ele diz: olha, é muralha, tem gigantes, a terra é até boa, manda leite e mel, tem uvas maravilhosas. Mas tem lá gigantes. Então o comportamento dos 10 homens foi de voltar.
E quando ele volta, a notícia que eles trazem para sua família é uma notícia de um Deus fraco. Porque o comportamento deles mudou diante da dificuldade, diante da ação que eles viram dos homens grandões, de 3 metros de altura. Mas o nosso Deus é um Deus grande, que ele mede a profundeza do mar com o seu punho. E precisamos, diante das adversidades, entender isso. No livro de Salmo, vai dizer que as ondas se levantam, mas o nosso Deus é maior do que as ondas. Então eu quero te dizer nesta manhã que você não pode mudar o seu comportamento de evangelho, de cristã, diante de qualquer situação. Porque o próprio Cristo vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, não desanime. Lute, seja corajoso, seja resistente. As situações não vão mudar o seu comportamento, mas o seu comportamento vai mudar as situações. Se nós analisarmos, esses homens estão na mesma situação, mas 10 desfalece o coração. Mas 10 diz que não vai vencer. Mas tem 2 que está dizendo: não desanime o coração de ninguém. Você não nasceu para desanimar ninguém. Você nasceu para dizer ao fraco: você é forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nesta manhã você não nasceu para desfalecer o coração de ninguém. O espírito de coragem do Deus de Israel está sobre a sua vida. Diga para ele: nós vamos vencer diante desta dificuldade, porque a terra é boa e mana leite e mana mel. E sabe de uma? Lá também tem uva. Lá também vai ter vinho para alegria para nossa alma. Aleluia! Não mude o comportamento porque das situações. Ana não mudou o comportamento. Ana não mudou o comportamento diante do seu casamento, que as pessoas achavam que estava fracassado. Ana não mudou o comportamento, ela ia orar, ela ia buscar ao Senhor, porque ela sabia que o casamento dela era terra boa. Ela sabia que o comportamento dela ia fazer a diferença diante da dificuldade. E como se encontra o seu casamento nesta manhã? Será que você quer mudar seu comportamento diante da dificuldade no seu lar? Não, não desista. O seu comportamento vai mudar situações. Acredite, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas da certeza das que se esperam de Deus. Entre na igreja de mão dada com seu esposo pelos olhos da fé. Aleluia! Entre de mão dada com a sua esposa pelos olhos da fé na igreja. Porque foi assim que eu fiz há 11 anos e meio atrás. Eu já entrava na igreja dizendo: eu vou entrar aqui com minha esposa. Foram 1 ano e meio de comportamento de jejum e oração. E me lembro ainda como hoje, uma mensagem que o pastor pregou dizendo: com que arma você está lutando? Com as armas espirituais ou com as armas carnais? E eu levantei a mão e disse: estou lutando com as armas espirituais, porque o Espírito é vida, o Espírito nos traz vida, nos conduz a caminhos e vereda de justiça. O comportamento de Ana levou à vitória. Não foi as lutas que fez Ana mudar de comportamento, não. As lutas fez Ana ficar mais forte. Porque ela disse, no cântico que ela faz: o arco quebrou, o arco do valente quebrou. Aleluia! E Deus é aquele que enriquece e empobrece, faz descer a sepultura e faz tornar dela. Aleluia! E até a estéril fez viver em família. Aleluia! Não desista. Aleluia! Continue com seu comportamento de mulher de Deus. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo. Você, esposo, não desista da sua esposa. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Louvado seja Deus. O seu comportamento não pode mudar diante das situações. Aqui tem 12 homens com o mesmo propósito.
mas com comportamentos diferentes. Talvez as situações que você está vivendo, você diga que não tem mais jeito, que você não tem mais prazer na vida, quer desistir. Não, não desista, porque o teu amigo, ele está contigo. Olha que diz o texto: e apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando nós permanecemos firmes, de pé, o Senhor se manifesta. E quem quer apedrejar a gente vai ter que ver a glória de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não mude o seu comportamento porque das dificuldades. Olha o que diz aqui o texto, o capítulo 14, verso 24. Porém, ao meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Tinha 12 ali, mas o Espírito de Deus estava sobre a vida de Caleb e a vida de Josué, porque não mudaram de comportamento. Não mude de comportamento, permaneça com o comportamento de Cristo. Aleluia! Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, não desista, anima-te, homem, anima-te, mulher, porque Deus está indo à tua frente, na tua retaguarda, aleluia, e nada nem ninguém vai poder impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Então, somente mantenha o comportamento cristão para a glória de Deus. Me faz me lembrar um dia em que Jesus está caminhando por cima das águas e Pedro está no barco. O comportamento de Pedro foi um comportamento maravilhoso. Ele disse: é tu, Senhor, faz com que eu vá até o Senhor. Comportamento de coragem. E ele vai caminhando, aleluia. Mas o texto diz que, aproximando-se ele de Jesus, veio uma grande tempestade. E quando ele vê a tempestade, o texto diz que ele afunda, porque ele mudou de comportamento. Quando você muda de comportamento, quando eu mudo de comportamento, eu vou afundar. Mas eu não posso afundar porque eu estou olhando para o alvo. Aleluia! Este alvo não muda de comportamento, não há variações, aleluia, de luzes daquele que vive e reina para todo sempre. Não mude de comportamento. Pedro mudou de comportamento, mas Jesus não mudou. Quando ele clama a Jesus, Jesus, estendendo a mão, disse: não temas, homem de pouca fé. Por que mudaste de comportamento? Não foi eu que chamei? Não mude de comportamento. Quem te chamou foi Deus. Ainda que as águas rujam, os montes se transportem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e não vai ter mudança de comportamento diante do Deus Todo-Poderoso. Ele disse: ainda que você seja infiel, que eu seja infiel, todavia ele permanece fiel. Aleluia! Que seja o homem mentiroso e todavia Deus verdadeiro. Ele não muda. Ele não pode negar a si mesmo. O que está acontecendo hoje é que as mudanças de comportamento são muitas coisas acontecendo no meio evangelho, aonde as pessoas dizem que Deus é amor e esquecem que Deus também é justiça. Eles querem viver o evangelho de qualquer forma, não querem ser coados. Observe o café, ele passa por uma quintura terrível. Algumas pessoas colocam o café junto com a água ali até ferver, depois colocam no coador para tirar as borras. Outros botam o café no coador e depois colocam água quente. Mas observe que a água quente, o café ele não exala aroma, cheiro, com água morna, nem com água fria. Aleluia! Ou quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia! Diz o Senhor dos Exércitos.
Muitos estão assim agora, eu venho do jeito que estou e tá bom, tá de boa. Eu posso tudo, não pode nada. A Bíblia diz, se Cristo vive, eu também viverei. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive, tem que ter mudança. Infelizmente ou felizmente, tem que haver mudança de comportamento. Quando eu estava no mundo, eu era uma coisa, mas quando eu estou na presença de Deus, aleluia, o meu comportamento é outro. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu mentia, eu não mentiria, não vou mentir mais, diz a palavra do Senhor. O que contamina o homem não é o que entra, sim é o que sai daqui de dentro, do meu e do teu coração. Comportamento, aleluia. Tentado não ceda, ceder é pecar e o pecado gera a morte. Deus está falando ao meu coração nesta manhã, aleluia, que nós não podemos mudar o nosso comportamento cristão. Quer ver uma coisa? Depois você lê lá, livro de João capítulo 6, o verso 60, Jesus vai começar a ensinar para eles. Sabe o que eles vão dizer? Duro é esse discurso. Quem vai poder ouvir, quem vai poder suportar? A Bíblia diz que é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Ele me tirou do lamaçal do pecado, de um charco de lodo e me fez assentar com os príncipes. E aí Pedro diz, Senhor, foram embora. O texto diz que eles voltaram e Jesus já não andava mais com ele. Quando eu retrocedo, quando eu mudo de comportamento, Deus já não está mais comigo. E te provo isso na Bíblia. A Bíblia diz que quando Sansão achou que o Espírito estava com ele, já não estava mais, aleluia, ele não sabia que o Espírito já tinha saído dele, porque ele mudou de comportamento, mas nesta manhã nós vamos estar como Davi, o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, para me guardar a entrada e a saída. O texto diz que Davi não mudou de comportamento, ele se humilhou dizendo, Senhor, em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, aleluia, e o meu pecado está sempre diante de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação. Oh, Senhor, não retire de mim o teu santo Espírito, disse Davi. Aleluia. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, não importa o que aconteceu, você mudou de comportamento, não foi? Deus vai te honrar, vai te levar ao lugar da vitória. Aí Pedro vai dizer, Senhor, eles foram embora. E Jesus disse, vai com eles também. Ah, Pedro disse, ô Senhor, para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Aleluia. Se não mudar de comportamento, se não mudar de comportamento, não tem vida eterna. O texto diz que o homem rico, ele estava ali com comportamento de humildade. Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Diz que ele se ajoelha, chora. Aí Jesus disse, ô rapaz, conhece os mandamentos? Conheço desde a minha infância, da minha meninice. Aleluia, os meus pais me ensinaram. Aleluia. Aí Jesus disse, ei, rapaz, eu te conheço. Vende tudo que tem aí e dá para os pobres. Aí o texto diz assim, olha que coisa ali. Olha o que o texto vai dizer. E ele foi embora e não voltou. Foi angustiado, triste, porque possuía muitas riquezas. Mudança de comportamento. Aleluia. Quando você muda de comportamento, não pode herdar o reino de Deus. Precisamos manter. Capítulo 12 de Daniel vai dizer assim, olha que coisa linda, e tu, Daniel, vai até o fim. Mateus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, aleluia, será salvo. Não mude de comportamento, porque a salvação, ela é real. Aleluia, o meu comportamento vai me levar à minha vitória ou à minha derrota. Aleluia, mas nesta manhã, o nosso comportamento tem que ser o comportamento do café. Aleluia, ainda que esteja sendo coado, vai exalar o aroma. E sabe o que eu acho interessante? É que o café não cheira só em casa. Os vizinhos passam e sentem o cheiro do café, diz que café gostoso. O que você está passando hoje, e você não tem mudado de comportamento, tem permanecido firme,
vai trazer cheiro para outras vidas. O seu processo é para ajudar outras vidas, para a glória de Deus. Eu estou aqui suando, sentindo a glória do Senhor. Aleluia. O Senhor está dizendo para o teu coração, nesta manhã, não mude de comportamento. O ovo passa pela mesma coisa, mas ele fica rígido. Ele fica forte, por mais que a tempestade, que o calor seja forte, mas ele disse, eu não vou desistir, eu vou ficar aqui flutuando, ainda que as águas estejam quentes, fervendo, eu vou ter harmonia, eu vou entrar, aleluia, em comunhão com Deus de Israel. Que desta manhã o Senhor possa te abençoar, te guardar, em nome de Jesus. Deus abençoe, não mude seu comportamento, ele vai levar a tua vitória. Amém? Ana venceu o casamento. Aquela mulher que estava com seu filho, com a sua filha endemoniada, ela tomou atitude, um comportamento de buscar o Senhor. E o Senhor deu vitória a ela. Deus abençoe em nome de Jesus. O seu comportamento vai te levar ao lugar da vitória.